ministro do Trabalho, Manuel Dias, vai anunciar hoje à tarde os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que vão apontar redução no ritmo do crescimento do emprego em julho frente a junho. Em junho, o país criou 123,8 mil empregos com carteira assinada. Os números serão repassados à presidente Dilma Rousseff antes do anúncio. O governo está preocupado com os índices da economia dos últimos dias, que têm gerado redução na confiança no país, agravados pela pressão de alta no câmbio. Há temor de que o aumento do dólar possa ter impacto na inflação. Os dados irão mostrar perda de fôlego no crescimento do número de carteiras assinadas, uma das principais bandeiras do Planalto para mostrar o vigor de medidas anunciadas pelo governo. De acordo com o levantamento do AE Projeções, o saldo de vagas criadas em julho deve ficar entre 70 mil e 138,8 mil, segundo o Ministério do Trabalho. No primeiro semestre, foram criados 826.168 postos de trabalho contra 1,359 milhão nos primeiros 6 meses de 2012, uma retração considerável. Se a tendência prevalecer, o Planalto certamente tentará medidas para reverter a trajetória que pode ter impacto político nas urnas de 2014. Agora vamos saber informações do esporte com Gil Arruda. Muito bem, Viviane Loureiro, amigos do RVC Notícias. Estamos juntos para falar de esportes. E o Taubaté vai disputar o Mundial de Clubes do Catar do handball. A equipe já terminou sua fase de treinamentos e vai viajar a partir dessa sexta-feira para a disputa que começa na segunda-feira, dia 25 de agosto. Lembrando que a final é na sexta-feira. Você confere na tela os times que estão no grupo do Taubaté. O Taubaté está no grupo B, ao lado do Barcelona da Espanha, do Al Rayyan do Catar, que é os donos da casa, e também do Etoile Sportive do Sahel da Tunísia. A equipe de Taubaté estreia na segunda-feira, às 7 horas da manhã, contra a equipe tunisiana. Na terça-feira, joga contra o Barcelona às 10 horas da manhã. E na quarta-feira, dia 27, enfrenta o Al Rayyan do Catar também às 10. Na quinta-feira acontecem as semifinais e na sexta a grande final desse campeonato. Vale lembrar que a equipe de Taubaté conseguiu a vaga depois de vencer o Pinheiros no torneio sul-americano que aconteceu aqui mesmo na região do Vale do Paraíba. E agora há pouco o técnico Felipão acabou convocando a seleção brasileira para mais 2 amistosos. Eles acontecem no mês de setembro. Dia 7, no Mané Garrincha, a seleção brasileira recebe a Austrália. E no dia 10, a equipe brasileira vai até Boston, nos Estados Unidos, enfrentar a seleção portuguesa. Você confere na tela a convocação de Felipão. Vale lembrar que tivemos 3 novidades. O lateral direito Michael, o volante Ramírez e o zagueiro Henrique do Palmeiras, que foram convocados. Goleiros, Júlio César do Queen's Park Rangers e Jefferson do Botafogo. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, Marcelo do Real Madrid e Maxwell do Paris Saint-Germain. Zagueiros, Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Davi Luiz do Chelsea e Dante do Bayern de Munique. Volantes, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernando do Shakhtar, Paulinho do Tottenham. Ramírez do Chelsea. Meio-campistas, Hernanes da Lazio e Oscar do Chelsea. Atacantes, Neymar do Barcelona, Fred do Fluminense, Bernardo do Shakhtar Donetsk, Lucas do Paris Saint-Germain, Hulk do Zenit e Jô do Atlético Mineiro. É com você, Viviane Loureiro. Obrigada, Gil. E depois de mais de 4 horas de apuração, o Congresso manteve os 4 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos como a lei do ato médico e o Fundo de Participação dos Estados. A contagem dos votos feitos em cédulas de papel começou pouco depois das 22 horas de ontem, dia 20, e foi encerrada às 2 horas e 30 minutos desta quarta-feira. A votação em sessão conjunta do Congresso foi marcada pelo protesto de 500 manifestantes que invadiram o plenário da Câmara dos Deputados no início da noite, com gritos de ordem e representando 4 grupos de interesses distintos. Pessoas que participaram do protesto ocuparam por cerca de meia hora as cadeiras reservadas aos deputados e por 3 vezes interromperam com vaias e gritos a fala do presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, que tentou convencê-los a sair. A maior pressão esteve sobre os vetos à lei do ato médico, que também concentrou os discursos dos parlamentares.
A lei que disciplina a profissão da medicina teve 10 itens vetados pelo Executivo. Um dos mais polêmicos é o artigo que permite somente aos médicos fazer diagnósticos e prescrições terapêuticas. Outros assuntos também estavam em jogo, como a competência profissional para exercer cargo de direção e chefia de serviços médicos e hospitalares. Os outros 3 vetos em exame foram relacionados ao projeto de lei de conversão, que estende ao programa Universidade para Todos, o ProUni, às instituições municipais de ensino superior. E o RVC Notícias de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão no nosso e-mail jornalismo@redervc.com.br e até amanhã.